E eu já quero começar aqui primeiramente com você, este nosso Acorda Vascão, né, trazendo informações, amigo torcedor cruzmaltino, relacionada a Santiago Sosa. Ontem, o Racing equipe de Santiago Sosa entrou em campo contra o Rosário Central. E antes da partida acontecer, havia uma grande dúvida com relação à presença ou não, né, do volante, até porque há negociações com o Vasco da Gama e na cabeça do torcedor, se o Santiago Sosa entrasse em campo, as negociações não estariam tão avançadas como está se parecendo, né? Entretanto, a gente vem esclarecer toda essa situação aqui para você na manhã, melhor dizendo, perdão, desta sua quarta-feira. Segunda-feira, houve uma reunião realizada em um escritório no centro de Buenos Aires. E nessa reunião, houve aí o ponto, né, decisivo para encaminhar a chegada de Santiago Sosa ao Vasco da Gama. O Racing colocou à mesa, né, as condições solicitadas, né, para que o negócio viesse a ser fechado. Inclusive, amigo torcedor cruzmaltino, Marcos Lamáquia, o futuro investidor do Vasco da Gama, de acordo com a imprensa argentina, viajou também para a Argentina, chegou em Buenos Aires para participar dessa reunião, que contou com a presença do diretor esportivo do Racing e também do tesoureiro do clube, o Sebastián Sarrá e o Diego Cifarelli. A Crefisa, que é uma das empresas, né, da família Lamáquia, está preparada para investir um valor de 8 milhões de dólares brutos, tá, pela compra dos direitos econômicos do Santiago Sosa. Mas uma grande diferença permanece sem um tipo de solução nas negociações, que é, amigo torcedor cruzmaltino, a questão envolvendo a grana. O dinheiro, e só uma leve correção, o dinheiro, né, que será investido no Vasco da Gama de 40 milhões de dólares, não é de 8 milhões de dólares, 40 milhões de reais, não é para o Santiago Sosa, mas é um empréstimo feito, né? E o Vasco automaticamente vai acabar utilizando parte para a contratação do jogador. E aí que entra a questão importante, aí que entra a questão decisiva. O Racing quer 50% do dinheiro adiantado, pois o Racing quer que receba esse valor para procurar no mercado um substituto do volante Santiago Sosa que sairá. Para o Racing não é vantagem liberar um volante do tamanho de Santiago Sosa sem conseguir trazer no mercado uma peça de reposição. Então hoje esse é o grande entrave. O Racing aceita a venda, gostou do que o Vasco da Gama colocou na mesa, mas quer receber um valor, pois precisa procurar uma reposição para o Santiago Sosa ainda nesta janela de transferência. E tem uma outra questão, que são as garantias financeiras. O Racing quer essas garantias, pois o Racing sofreu com dois jogadores aqui no futebol brasileiro, que foi o Johan Carboneiro e o Juan Nardoni. Esses dois jogadores, um foi para o Grêmio e outro foi para o Internacional, e ambos os clubes gaúchos não pagaram a Racing as parcelas em dia, o que acabou inclusive gerando, tá, um grande problema no caixa, amigo torcedor cruzmaltino do clube argentino. Então, diante dessa situação, o Racing está numa palavra aqui, né, conhecida, está escaldado, está com medo de qualquer clube, não apenas o Vasco da Gama do futebol brasileiro, com relação ao pagamento, porque o que mais a gente vê no Brasil é calote. Então, o Racing quer 50% do valor à vista e o Racing quer também garantias financeiras. O Vasco da Gama, então, vem fazendo de tudo para entregar essas garantias ao clube argentino e tentar negociar com o Racing para pagar uma parte menor do que 50% de forma inicial. As coisas avançaram muito e a expectativa é que hoje, quarta-feira, o negócio venha a ser fechado. Acontecerá uma nova reunião, podemos dizer que é a última reunião, para selar a contratação de Santiago Sosa. E aí entra a questão, Lucas, se o Santiago Sosa está fechado, por que ele ontem entrou em campo? A informação, amigo, que vem da Argentina é que foi um pedido do Racing ao Vasco da Gama para que o Santiago Sosa entrasse em campo ontem, para fazer essa despedida do clube argentino, um clube que ele de fato marcou história, é o atual capitão, é uma peça muito importante. Hoje o clima em toda a Argentina é que será o último dia antes do fechamento da contratação por parte do Vasco da Gama de Santiago Sosa. E Juan Pablo Vojvoda, um técnico muito conhecido aqui no futebol brasileiro, após a partida entre Racing e Rosário, deu uma entrevista coletiva e falou, foi perguntado e respondeu, né, sobre a situação de Santiago Sosa. E eu trago aqui as palavras de Juan Pablo Vojvoda sobre a negociação entre Vasco e Racing e a grande possibilidade de saída nesse momento. Se liga só. Bueno, esperemos, yo no le voy a cortar la carrera a nadie, Santiago es un referente, lo quiero en mi equipo, ¿sí? Pero bueno, también soy comprensivo, él ha tenido ofertas en su momento,
y es un jugador que, bueno, que si Racing se desprende de él, lo vamos a sufrir, pero bueno, también hay que adaptarse al contexto de la realidad del fútbol argentino también. A mí me encanta, tiene un corazón enorme y al hincha le gusta, y bueno, yo estoy en comunión con lo que opinan todos, pero bueno, también estoy muy cerca del jugador y lo comprendo también. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras de Juan Pablo Vojvoda, praticamente confirmando, né, que o Santiago Sousa está de saída do Racing para vestir a camisa do nosso Vasco. E aí, animado? Deixe, é claro, a sua opinião nos comentários. E agora vamos chegar aí nesses assuntos aí de mercado da bola, cara, porque tem muita informação, tem muita notícia importante, e não só em relação a contratações, mas também possíveis saídas do Vasco da Gama, cara. Nas últimas semanas, o Vasco vem recebendo aí muitas propostas para vender jogadores. O Vasco recebeu proposta para vender o atacante Brenner para o futebol dos Estados Unidos, o Vasco recebeu uma proposta para vender o volante Cauã Barros para a equipe aí lá da Grécia, e ontem o Vasco recusou mais uma proposta do futebol grego, mas agora pelo lateral direito Paulo Henrique. A equipe do PAOK da Grécia fez uma proposta para comprar o jogador, porém o Vasco recusou, tá? O Vasco não aceitou a primeira proposta. Não quer dizer que o Vasco não vai receber uma nova oferta, né? Um novo valor, mas nesse momento a primeira investida do PAOK da Grécia foi rejeitada pelo Vasco da Gama, que entende que os valores são muito baixos e que o PH é um jogador importante para o elenco vascaíno. E acho que a direção do Vasco está num momento de checkmate. Ela precisa, e a gente entende da dificuldade em função de tudo que o Vasco passou, de todas as prerrogativas necessárias para se fazer uma negociação, de um clube que está na iminência de vender a sua SAF para um investidor que quer botar dinheiro, que quer fazer um grande time. Tudo isso, é claro, atrapalhou, mas o mundo segue, a vida segue. Tem jogo hoje, tem jogo sábado, tem jogo dia 9 contra o Bahia. E aí, José? A gente vai ficar nessa até quando? Então o jogo de hoje é importante, mas é, digamos assim, um pouco de água desse oceano. Vamos colocar aí que é um rio caudaloso, mas longe de ser a água inteira. A gente precisa classificar para dar esse ânimo, dar essa satisfação, passar de fase e ganhar a Copa do Brasil, passar de fase também, ganhar do Fluminense, seria importante pela rivalidade. O Fluminense sempre perde para nós, seria, né, um pouco desse alívio também do torcedor do Vasco fazer troça com os outros. O Vasco sempre é o sacaneado da história, sabe? A gente precisa voltar a ser feliz. Mas, institucionalmente, a gente precisa de alteração do status quo. Contratar logo, mostrar grandes jogadores, agilizar a venda da SAF, que é uma esperança do torcedor. Cair de cabeça na questão do estádio. Tem muita coisa pendente que está tirando a confiança do torcedor. Mas hoje, esse torcedor vai estar ligado. Aqueles que não querem, aqueles que não gostam, aqueles que xingam, aqueles que fazem meme, ou aqueles que adoram e são apaixonados, no frigir dos ovos, todos estarão curtindo o Vasco hoje.